Torcedor, o Evangelos Marinakis deu um passo gigantesco em busca da compra da Vasco SAF. Isso não quer dizer que o italiano Andrea Radrizzani esteja fora do páreo. O terceiro interessado na compra da Vasco SAF, eu admito e confesso, ainda não tenho a convicção de quem seja. O Vasco vai apresentar uma novidade, hein? Amanhã para o jogo diante do Sampaio Corrêa. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar à marca dos 80 mil? Eu vou rodar a vinheta e na volta só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Bom, Vasco amanhã pega o Sampaio Corrêa em Saquarema. É um jogo importantíssimo para o Vasco dentro da Taça Guanabara. Por quê? Faltam 3 jogos. Depois da partida contra o Sampaio Corrêa, são clássicos contra Flamengo e Botafogo. Então o Vasco precisa garantir 3 pontos para chegar nos 2 clássicos com algum tipo de conforto em relação à pontuação visando a fase semifinal. O Vasco fatalmente vai precisar pontuar. Talvez a vitória contra o Sampaio e mais um empate, mais 2 empates, enfim, pensar primeiro nesta partida de amanhã, aonde o Vasco deverá apresentar o reforço do zagueiro Maurício Lemos. Desde que foi contratado, vinha treinando, fazendo recondicionamento físico. Na última semana, ele já treinou normalmente e deverá ser relacionado para a partida, começando jogando ou não. Aí o Fábio Carille ainda não anunciou. Sobre a estreia do Vasco na Copa do Brasil, eu trouxe ontem, de maneira exclusiva, que esse jogo poderá sair de Rondonópolis, indo para a capital do Mato Grosso, Cuiabá, ou para o estádio Mané Garrincha, em Brasília. O presidente do Rondonópolis ainda está negociando para o Vasco, eu já disse, é um baita negócio, porque o Vasco terá 40% da renda. O estádio em Rondonópolis comporta no máximo 18 mil torcedores, enquanto os outros 2 estádios, mais de 40 mil. Além do que, a torcida do Vasco será maioria absoluta, jogando na Arena Pantanal ou no Mané Garrincha. Bom, sobre a venda da Vasco SAF. Durante a semana, foi informado que o Pedrinho teria recebido um convite para assistir um jogo do Nottingham Forest entre o final de fevereiro e início de março. Essa informação, ela não bate. Por quê? Porque o Nottingham Forest não entra em campo nesse período. O Nottingham Forest joga no dia 26 de fevereiro, em casa, diante do Arsenal, e depois volta a jogar em casa no dia 8 de março, diante do Manchester City. E nesse período o time também não joga fora, então não há jogo nenhum do Nottingham Forest. Inviabiliza alguma coisa? Absolutamente nada. Muda em algo? Também não. Apenas a título de informação. Pedrinho pode até fazer essa viagem, mas não vai acompanhar jogo algum do Nottingham Forest. Pelo menos nesse período aí. Evangelos Marinakis é um passo gigantesco? Claro que é. Por quê? Ao convidar a diretoria do Vasco, através do seu maior representante, que é o Pedrinho, para conversar, ele quer muito mais além de uma simples conversa. Ele não está convidando o Pedrinho para passear pela Inglaterra ou simplesmente conhecer as instalações do Nottingham Forest. Ninguém é bobo aqui, ninguém é trouxa, muito menos o Vasco e muito menos o grego bilionário. É claro que ele vai conversar sobre uma eventual proposta. Nesse tipo de negócio envolvendo milhões, ninguém quer dar uma cartada furada. Ninguém quer apresentar uma proposta para que ela venha a ser recusada. Isso não existe nos grandes negócios. Então, o Evangelos precisa conversar em off com o Pedrinho, saber se o que ele pretende interessa ao Vasco, para
a partir daí, oficializar uma proposta. Isso é muito claro, é muito óbvio. Além do que, eles serão sócios. O Vasco Associativo com 30% e quem comprar, no caso estamos falando do Marinax, 70%. Há uma sociedade. Então, entre os sócios, há que se ter uma boa harmonia, uma boa conversa, um bom diálogo, senão não há sociedade que resista a isso. Então, esse bate-papo também é fundamental, é importante para que eles se alinhem, para que haja uma convergência entre as pessoas, para que o Marinax acredite no Vasco Associativo, sendo representado pelo Pedrinho, e que o Pedrinho também, né, ganhe e tenha a confiança do Marinax. Há um detalhe fundamental, importantíssimo nisso aí. Uma parte ainda pertence a 777/EICAP. E qual é a parte nesse negócio? A justiça não decidiu. Aí é que está o imbróglio. A justiça precisa definir todas essas questões para que o Vasco fique livre para negociar. O Vasco está buscando, inclusive, retomar todas as ações para que ele apenas possa negociar. Óbvio que o outro lado não quer ter participação na venda, para ganhar uma grana na venda, cada um defendendo o seu lado. Quem está certo, quem está errado, a justiça precisa decidir. O André Radrizzani, dono da Sampdoria e que lidera um grupo de empresários que também tem interesse na compra da Vasco SAF, sai atrás nesse negócio aí? Ligeiramente, claro. Se o Pedrinho vai negociar com o Grego, ou vai conversar com o Grego, mas o André também está atento a essas movimentações. E é provável que ele vá caminhar para o mesmo lado de conversar com o Pedrinho, de saber das intenções do Vasco, do quanto que o Vasco tem interesse em vender, quanto é que eles querem pagar. Só que o Grego sai na frente, chamando o Pedrinho para essa conversa, mas não quer dizer que o Radrizzani não faça o mesmo. É bem provável, inclusive, que faça esse direcionamento. Bom, o terceiro interessado na compra da Vasco SAF. Existe este terceiro interessado. O Pedrinho falou na última sexta-feira que foram 3 assinaturas. Existe um terceiro. Eu ainda não tenho convicção de quem seja. Já se falou em um fundo árabe, já se falou em um grupo americano, já se falou num bilionário dono do Mônaco, um grupo chinês, eu cheguei a dar essa informação, mas nesse momento eu não tenho como precisar quem é esse terceiro interessado na compra da Vasco SAF. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like. Até a próxima!